canto solitário de sua casa, a pequena Samantha estava imersa em lágrimas, abraçando seus joelhos, enquanto os gritos persistentes de sua mãe ecoavam como um som interminável por toda a casa. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o medo, que ela conhecia desde muito pequena, crescia cada vez mais em seu peito. As lembranças de sua infância se resumiam a uma única imagem: seu pai, sempre irritado, com a testa franzida e os olhos cheios de uma severidade fria, dirigindo suas críticas à sua amada mãe. A pobre mulher, desgastada e com o olhar perdido, passava os dias com os nervos à flor da pele, presa às ações de um homem que um dia havia prometido protegê-la. Ele era um homem de estatura imponente, cuja simples presença enchia a casa de uma tensão insuportável. Suas mãos, grandes e calejadas, e sua voz, tão forte quanto um trovão, não deixavam espaço para contradições. Ele havia passado anos como agente policial, um trabalho que endureceu seu coração e alimentou sua crença de que o poder era tudo. Ele usava a força adquirida após anos de serviço para manter sua esposa sob suas ordens, obrigando-a a cumprir todos os seus caprichos, por mais absurdos que fossem. Samantha havia testemunhado inúmeras vezes como seu pai se aproveitava de sua posição privilegiada, impondo sua vontade. Cada vez que ele levantava a voz, o ar na casa se tornava mais pesado, e Samantha sentia como sua pequena bolha de segurança se rompia um pouco mais. Sua mãe, uma mulher muito corajosa, havia suportado todo tipo de maus tratos, sempre tentando manter uma fachada de normalidade para proteger sua filha. Mas apesar de seus esforços, os gritos se infiltravam pelas paredes. A pequena cresceu em um ambiente machista, onde as decisões e palavras dos homens eram lei, e as mulheres não tinham outra escolha senão aceitar seu destino. Esse ambiente moldou sua visão de mundo de uma maneira que ela mesma não compreendia completamente. Para Samantha, todos os homens eram iguais ao seu pai, impiedosos, desprovidos de amor e com uma necessidade insaciável de controle. Não importava quantas vezes sua mãe lhe falasse do amor verdadeiro, a imagem de seu pai sempre prevalecia em sua mente, eclipsando qualquer possibilidade de acreditar em algo diferente. A ideia de confiar em alguém, de permitir que um homem se aproximasse de seu coração, parecia absurda, até mesmo perigosa. À medida que crescia, Samantha carregava o peso daqueles anos sombrios, mantendo viva a crença de que encontrar um homem diferente de seu pai era totalmente impossível. Um sonho que só existia nos contos de fadas que ela nunca teve o luxo de conhecer. Quando Samantha chegou à idade adulta, a dor que carregava há anos se transformou em um fardo pesado de ressentimento e ódio por seu pai. A relação entre seus pais, sempre tensa, atingiu seu ponto de ruptura em uma noite fatídica, após uma terrível discussão, na qual as palavras cruéis e as ameaças pareciam não ter fim. Sua mãe, exausta física e emocionalmente, sucumbiu à pressão. Seu coração, já frágil pelos anos de sofrimento, não aguentou mais. O silêncio que se seguiu à sua morte foi ensurdecedor, e Samantha sentiu seu mundo desmoronar de uma maneira que nunca imaginou. Desconsolada e cheia de raiva, Samantha tomou a decisão mais difícil de sua vida: abandonar a casa que havia sido sua prisão durante tantos anos. Ela não queria permanecer nem mais um minuto ao lado do homem que havia sido responsável pelo trágico fim da mulher que mais amava. Enquanto arrumava suas poucas coisas, sentia que cada objeto deixado para trás era um passo a mais em direção à liberdade, mas também um lembrete da vida que nunca poderia recuperar. Ao deixar sua casa, a jovem enfrentou um mundo desconhecido, cheio de dificuldades e privações. No entanto, cada sacrifício parecia pequeno comparado à paz que sentia por não ter ao seu lado um homem tão cruel quanto seu pai. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar com um futuro diferente, embora incerto,
longe das sombras que a perseguiram durante toda a sua vida. Samantha decidiu que não dependeria mais de ninguém, muito menos daquele homem que tentava recuperá-la. Seu pai, consciente de seu erro, começou a procurá-la desesperadamente, tentando persuadi-la a voltar para casa. Ele lhe oferecia todas as comodidades do mundo, promessas de uma vida fácil, cheia de luxos e prazeres materiais. Mas para Samantha, essas promessas eram vazias, um reflexo da mesma manipulação que havia conhecido por toda a sua vida. Apesar de todas as dificuldades que enfrentava, a jovem permaneceu firme e decidida. Recusou-se a voltar sob a tutela de seu pai e se esforçou para encontrar uma solução para sua situação. Com muito sacrifício, conseguiu um trabalho de turno duplo em um hotel, dedicando suas noites aos estudos na Universidade Estadual, onde foi admitida após um árduo esforço. Graças a esse emprego, conseguiu levar uma vida digna, já que o dono do hotel permitiu que ela ficasse em um quarto para passar as noites. No entanto, sua situação mudou drasticamente em um dia. Ela foi demitida injustamente pelo seu chefe, que, enfurecido após ser rejeitado por fazer-lhe propostas inapropriadas, decidiu expulsá-la imediatamente como retaliação. Samantha se encontrou de repente na rua, enfrentando a desesperação ao ver seu futuro desmoronar. Sem trabalho e sem um lugar seguro para viver, sua desilusão com os homens se intensificou ainda mais, convencida de que nunca encontraria alguém digno de confiança devido às inúmeras experiências negativas que havia vivido. Em meio ao desespero, enquanto as lágrimas corriam por seu rosto e a solidão da noite a envolvia, Samantha se sentia completamente desamparada. Não tinha um lugar para se abrigar, e o frio da rua parecia se intensificar a cada segundo que passava. Enquanto vagava sem rumo, abraçando-se a si mesma para se proteger do vento, uma luz inesperada de esperança apareceu em sua vida. Luiz, um colega de classe que sempre havia sido gentil, mas com quem nunca tinha tido uma conversa profunda, se aproximou dela com uma expressão de genuína preocupação. Luiz a olhou com olhos cheios de compaixão, ciente do sofrimento que ela estava atravessando. Sem pensar duas vezes, ele iniciou uma conversa suave e reconfortante, tentando oferecer-lhe um momento de alívio em meio a tanto sofrimento. Para a surpresa de Samantha, a cordialidade de suas palavras não era apenas um gesto passageiro. Luiz estava disposto a fazer algo mais por ela. Samantha, percebi que você passou várias noites dormindo no parque e não posso evitar me preocupar com você. Não posso permitir que você passe mais uma noite nessas condições, quando tenho um quarto livre na minha casa. Por favor, aceite minha oferta e venha ficar comigo, disse Luiz, sua voz carregada de sinceridade e uma compaixão que parecia surgir do fundo do seu ser. Nesse instante, Samantha sentiu seu coração se debater entre o medo e a esperança. A vida havia-lhe ensinado a desconfiar, a ser cautelosa com as intenções dos outros, especialmente dos homens. No entanto, havia algo na maneira como Luiz falava, uma honestidade em suas palavras, que a fez questionar suas próprias defesas. Apesar das dúvidas que a assaltavam, algo dentro dela a impulsionou a aceitar a oferta, vendo em Luiz a possibilidade de uma nova oportunidade. Assim, Samantha tomou uma decisão que mudaria sua vida. Decidiu confiar em Luiz, e a partir desse momento, uma bela amizade começou a florescer entre eles. Compartilhando um teto, ambos descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Luiz se mostrou uma pessoa excepcionalmente gentil e generosa, com um coração cheio de compaixão. Sua atitude em relação aos outros e sua disposição para ajudar aqueles que precisavam não apenas o faziam se destacar, mas também começaram a criar um vínculo de confiança no coração de Samantha. Ao contrário da frieza e do controle que conhecia em seu pai, Luiz irradiava uma calorosidade e ternura em cada interação que a desarmavam por completo. Seu sorriso constante e a maneira como a tratava, com uma mistura de respeito e consideração,
faziam com que Samantha se sentisse valorizada de uma maneira que nunca havia experimentado. Luiz não apenas oferecia apoio emocional nos momentos difíceis, mas também garantia que nunca faltasse nada a Samantha. Quando ela estava em dificuldades financeiras, ele não hesitava em fornecer a ajuda necessária, sem esperar nada em troca. Fazia isso com uma naturalidade e uma bondade que só fortaleciam o afeto que ela começava a sentir por ele. A cada dia que passava, Samantha se sentia mais agradecida pela presença de Luiz em sua vida. Ele lhe mostrava, através de pequenos gestos e grandes sacrifícios, que nem todos os homens eram iguais, que havia bondade e compaixão no mundo, e que ela merecia ser tratada com amor e respeito. Juntos, construíram um lar onde reinavam a amizade e o apoio mútuo, um refúgio onde Samantha começou a curar as feridas do passado. Com o tempo, ela começou a acreditar novamente na possibilidade de encontrar um amor verdadeiro e duradouro, convencida de que talvez esse amor pudesse estar muito mais perto do que imaginava. Com o passar do tempo, Luiz se entrelaçou cada vez mais profundamente na vida e no coração de Samantha. Sua constante presença não foi apenas um bálsamo para as feridas que ela carregava do passado, mas também lhe ofereceu uma nova perspectiva sobre o que significava ser amada e cuidada. Luiz, com sua amabilidade e carinho inabaláveis, começou a desmantelar os muros que Samantha havia erguido ao redor de seu coração. A atração que sentiu por ele foi avassaladora, um sentimento tão poderoso que a surpreendeu. Jamais havia imaginado que poderia confiar em um homem da maneira que confiava em Luiz, que, com cada gesto e palavra, desafiava os estereótipos e expectativas negativas que ela havia construído a partir de suas dolorosas experiências com seu pai. Luiz era, em muitos sentidos, o homem perfeito. Ele era minucioso em sua atenção aos detalhes, sempre atento às necessidades de Samantha, antes mesmo que ela as notasse. Sua compreensão parecia não ter limites, e sua dedicação era absoluta. Quando finalmente reuniu coragem para confessar seu amor, o fez com uma sinceridade que comoveu profundamente Samantha. Ela não hesitou em retribuir, sentindo em seu coração que estava à beira de uma vida plena e serena, uma vida que sempre sonhou, mas que nunca pensou que poderia alcançar, e assim foi. Luiz não apenas ofereceu a Samantha todo o seu amor, mas também garantiu que ela estivesse confortável e segura em todos os aspectos de sua vida. Não permitiu que ela se preocupasse com questões materiais, assumindo a responsabilidade de prover para ambos, com uma generosidade que a fazia sentir-se como uma rainha. Seu lar se tornou um refúgio de paz e felicidade, um lugar onde Samantha pôde começar a curar e reconstruir sua vida. A culminação de sua alegria chegou quando souberam que esperavam um bebê. A notícia encheu Luiz de êxtase, e a partir desse momento, ele se comprometeu ainda mais a proteger e cuidar de Samantha e de seu futuro filho, com toda a devoção que era capaz. Cheio de amor e preocupação pelo bem-estar de sua família, Luiz sugeriu a Samantha que deixasse de lado seus estudos para se concentrar em sua gravidez. Embora tenha sido uma decisão difícil, Samantha finalmente aceitou, convencida de que estava tomando o caminho certo para garantir um futuro brilhante e cheio de amor para ela e seu filho. Com o nascimento de seu filho, David, Samantha sentiu que finalmente tinha tudo o que sempre sonhou. David enchia sua vida de uma felicidade indescritível, e Luiz se tornou o centro de seu universo. Seu amor por ele era tão profundo que ela não conseguia imaginar um futuro sem seu constante apoio. Luiz não era apenas um marido dedicado, mas também um pai exemplar, trabalhando incansavelmente para garantir que nada faltasse ao pequeno núcleo familiar. Samantha se entregou completamente à vida que construíram juntos, sentindo-se segura e amada. Ela não via necessidade de expandir seu círculo social,
pois estava convencida de que já possuía o mais importante, um filho lindo e um homem que a amava com devoção, disposto a fazer qualquer sacrifício pelo seu bem-estar. Os dias passavam em aparente harmonia, com a rotina da vida familiar entrelaçada com momentos de felicidade simples e sincera. Samantha se deleitava com os pequenos gestos de carinho que Luiz lhe dava diariamente e nos momentos de ternura que compartilhavam com David. Parecia que nada poderia romper a paz que haviam construído. No entanto, por baixo dessa fachada de perfeição, uma tempestade se formava, que Samantha não conseguia prever. Um dia, aquele sentimento de segurança e confiança que tanto valorizava começou a balançar. Nunca antes ela sentiu a necessidade de verificar o telefone de Luiz, um dispositivo que ele usava principalmente para assuntos de trabalho. Ela sempre confiou nele cegamente, convencida de que seu relacionamento estava baseado em uma fundação sólida. Mas naquela ocasião, algo dentro dela a impeliu a fazer isso. Talvez fosse um pressentimento, ou talvez uma vaga sensação de que algo não estava completamente certo. Seja como for, esse impulso foi forte demais para ser ignorado. Com o coração acelerado e uma mistura de culpa e medo, Samantha pegou o telefone de Luiz, perguntando a si mesma se realmente queria descobrir o que poderia estar oculto. Finalmente decidiu explorar o desconhecido, impulsionada por aquela sensação desconfortável que não a deixava em paz. Naquele momento, ela não podia imaginar que o que estava prestes a descobrir abalaria os alicerces de sua aparentemente perfeita vida familiar, colocando em dúvida tudo o que havia acreditado até então. Samantha nunca imaginou que uma simples mensagem no telefone de seu marido desencadearia uma tempestade em sua vida. Foi um instante que mudou tudo, quando seus olhos se fixaram naquelas palavras tão inesperadas quanto devastadoras. Sinto sua falta. Não posso esperar para te ver esta noite, dizia a mensagem. Seu coração parou por um momento e uma onda de incredulidade a invadiu. Não podia ser real. Seu marido, o homem com quem compartilhava sua vida, não poderia ser o autor daquela mensagem. Com as mãos trêmulas, ela deslizou a tela para ler mais. Não aguento mais as mentiras. Quero que você diga a verdade, exigia a mulher em outra conversa. À medida que lia e relia, a cruel realidade começou a desmoronar sobre ela. Como é possível? Sussurrou, tentando assimilar o que via. Mas as evidências eram irrefutáveis. Cada mensagem, cada gesto, cada mentira disfarçada de normalidade, tudo apontava para um relacionamento oculto que durava anos. A incredulidade deu lugar à dor, uma dor profunda e lacerante que parecia impossível de curar. Como ele pôde fazer isso comigo? Perguntou-se em voz alta, sentindo como a traição queimava em seu peito. Sentiu-se usada, como um mero disfarce para a vida secreta de seu marido. As palavras que antes ele lhe sussurrava com amor, agora soavam vazias, desprovidas de verdade. Cada lembrança compartilhada, cada promessa, agora era uma zombaria cruel. Todo esse tempo, murmurou enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. A imagem de sua família perfeita, cuidadosamente construída ao longo dos anos, desmoronou diante de seus olhos, deixando uma sensação amarga de decepção. Cheia de raiva e com o coração em pedaços, Samantha esperou Luiz para confrontá-lo. Os minutos se tornaram eternos enquanto sua mente se enchia de pensamentos sombrios e desesperados. Quando finalmente Luiz chegou em casa, Samantha não conseguiu se conter. "Como você pôde fazer isso comigo?" gritou, sua voz carregada de dor e fúria. Luiz, visivelmente desconfortável, tentou desviar de suas acusações. "Não é o que você pensa, Samantha. Eu posso explicar", tentou dizer, mas suas palavras apenas aumentaram a fúria dela. "Não há nada para explicar. Você mentiu para mim, me enganou, destruiu todos nós", replicou Samantha, cada palavra saindo como uma faca afiada.
A discussão apenas intensificou sua frustração, cada troca de palavras aumentando a tensão na sala. Samantha sentiu que estava perdendo o controle, que a raiva a estava consumindo, e em um momento de desespero, saiu correndo de casa. Precisava de um respiro, um instante de tranquilidade para ordenar seus pensamentos, para decidir o que fazer com sua vida destroçada. Correu sem rumo, sentindo o vento frio da noite em seu rosto, mas nem isso podia apagar o fogo que ardia dentro dela. Depois do que pareceram horas, mas que na verdade foi apenas uma, ela voltou para casa, decidida. Sabia que a única maneira de seguir em frente era se afastar de Luiz e reconstruir sua vida do zero. Ia pegar seu filho e escapar daquele inferno, deixando para trás a dor e a traição. Mas, ao chegar, a casa estava em silêncio. Silêncio demais. Um mau pressentimento tomou conta dela enquanto percorria os cômodos, chamando pelo seu pequeno. David, David querido, onde você está? Perguntou com a voz trêmula, mas não houve resposta. Ao chegar ao quarto de seu filho, seu coração parou ao ver que o berço estava vazio. Luiz havia ido embora, levando David consigo. O horror e o desespero a atingiram como um turbilhão incontrolável. Não, não, não! Gritou, procurando seu telefone com as mãos trêmulas para tentar entrar em contato com ele. Discou o número dele repetidamente, mas cada tentativa foi em vão. Luiz não atendia. O medo começou a invadir seu ser, apertando seu peito como um punho de ferro. Em meio à angústia, tomou uma decisão. Precisava procurar as autoridades. Conduziu freneticamente até a delegacia mais próxima, cada quilômetro um martírio, cada segundo uma eternidade. Ao chegar, entrou correndo, quase sem fôlego, e se dirigiu ao primeiro oficial que viu. Por favor, me ajude. Meu marido levou meu filho. Não sei onde eles estão. Por favor. Implorou, com lágrimas escorrendo por seu rosto. O oficial a ouviu atentamente, anotando enquanto Samantha relatava os fatos com a voz entrecortada. No entanto, a resposta das autoridades foi mais um golpe em seu coração já despedaçado. Senhora, entendo sua preocupação, mas legalmente não podemos intervir de imediato. Sendo o pai da criança, ele tem direito de estar com o filho, explicou o oficial com um tom compreensivo, mas firme. Desolada, Samantha saiu da delegacia, com o coração partido e a mente nublada pelo medo e pela incerteza. As palavras do oficial ecoavam em sua cabeça, enquanto enfrentava a aterradora realidade. Luiz havia levado seu filho, e por enquanto não havia nada que pudesse fazer para recuperá-lo. Naquele momento, Samantha estava completamente dominada por uma tempestade de emoções. Angústia, incredulidade e desespero se misturavam dentro dela. A angústia se manifestava em cada canto de seu ser, enquanto o relógio parecia se mover mais lentamente, amplificando sua ansiedade. Seu filho, David, estava fora de seu alcance, e a espera se tornava cada vez mais insuportável. Com o coração apertado, Samantha enfrentava a dura realidade de que o culpado pelo desaparecimento de seu filho era seu próprio pai, um fato que a paralisava com uma mistura de dor e fúria. Desesperada para encontrar alguma solução, Samantha voltou à delegacia, sua última esperança. Com a voz trêmula e os olhos vermelhos de tanto chorar, voltou a implorar para que medidas urgentes fossem tomadas para localizar David. A frieza da burocracia e a falta de ação efetiva a fizeram sentir-se ainda mais desamparada. A impotência e a frustração cresceram dentro dela até que perdeu o controle. Seu grito de desespero se transformou em um clamor frenético, um alvoroço que ressoou por toda a delegacia e atraiu a atenção de todos os presentes. Foi no meio desse caos que, de um escritório no fundo da delegacia, surgiu um homem que Samantha reconheceu imediatamente. Seu pai. Já haviam se passado mais de 3 anos desde a última vez que o vira, e a imagem de seu rosto,
agora marcado pela preocupação, era ao mesmo tempo familiar e desconcertante. Ele se aproximou de Samantha, tentando mostrar empatia, mas seus esforços foram recebidos com uma fúria fria. Samantha, com o coração transbordando e uma mistura de raiva e dor em seu olhar, o enfrentou diretamente. Não se aproxime. Todos os homens são iguais e você é o pior. Não quero que faça parte da minha vida, nem da vida do meu filho. As palavras, carregadas de uma dor profunda e uma determinação feroz, ecoaram no ar, deixando claro que o passado não podia ser apagado e que, apesar de tudo, Samantha estava disposta a proteger seu filho com tudo o que tinha. Apenas segundos depois, a jovem desabou, sobrecarregada pelas intensas emoções que haviam abalado seu mundo em questão de horas. Seu corpo não conseguiu suportar o peso do desespero, da traição e do medo, e caiu no chão diante dos olhares atônitos dos presentes. Um murmúrio de surpresa e preocupação se espalhou pela multidão, mas Samantha já não ouvia nada. Sua mente mergulhou em uma escuridão absoluta. Horas depois, Samantha acordou no quarto frio de um hospital. A luz branca do teto a cegou momentaneamente, e ao abrir os olhos com dificuldade, seu olhar encontrou o de um homem sentado ao seu lado. Seu pai. Ele parecia envelhecido, abatido, e seus olhos estavam afundados pela tristeza. As rugas em seu rosto, que antes mal notava, agora pareciam contar uma história de sofrimento e arrependimento. "Pai, o que está fazendo aqui?" murmurou, ainda desorientada. Mas quando a realidade voltou a ela como uma bofetada, a ira e a dor reacenderam em seu interior. Com um grito, tentou se levantar, mas seu corpo ainda estava fraco. "Afaste-se de mim, não quero te ver." O homem, visivelmente arrasado, cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo sob o peso da culpa e do remorso. "Samantha, por favor, só me escute", disse entre lágrimas, com a voz quebrada. "Você não sabe o quanto lamento tudo o que aconteceu. Não posso suportar te ver sofrer assim." Samantha, lutando entre a raiva e a confusão, tentou se afastar dele, mas seu corpo não respondia como ela queria. "Eu não acredito em você. Sempre mentiu para mim. Sempre foi você quem nos fez mal." O homem respirou fundo, buscando forças no mais profundo de seu ser. Sabia que aquele era seu único momento, sua única oportunidade de tentar reparar algo do que havia quebrado. "Filha, sinto muito que você tenha chegado a acreditar em todas essas coisas sobre mim. O único desejo que sempre tive foi te proteger, mas agora é o momento de você conhecer toda a verdade." Samantha o olhou com desconfiança, mas o esgotamento emocional e físico a deixou sem forças para continuar lutando. Manteve o silêncio, permitindo que ele continuasse. O homem desviou o olhar, seus olhos fixos em um ponto perdido no chão. "Sua mãe e eu começamos a ter problemas sérios quando você era pequena. Eram coisas que tentávamos esconder de você, mas houve uma infidelidade da parte dela com um de seus amigos. Quando descobri, senti que meu mundo desabou. Mesmo assim, decidi perdoá-la, continuar juntos pelo seu bem. Pensei que poderíamos superar qualquer coisa se o fizéssemos por você." Samantha sentiu um nó na garganta, mas se forçou a continuar ouvindo. Seu pai fez uma pausa, enxugando as lágrimas com o dorso da mão antes de continuar. Mas não foi suficiente. Prosseguiu com a voz quebrada. "Ela continuou me traindo uma e outra vez, e minha raiva, meu ressentimento, ficaram cada vez mais difíceis de esconder. Queria que você crescesse em um ambiente familiar normal, mas agora percebo que essa fachada só te causou mais dor. Nunca imaginei que nossas decisões te afetariam dessa maneira. Eu juro que tudo o que sempre quis foi te proteger, mas falhei." As palavras de seu pai ressoaram na sala, cheias de uma dor tão palpável
que Samantha não pôde evitar sentir uma pontada no coração. Aquele homem, que sempre havia visto como forte, inflexível, agora lhe aparecia como alguém derrotado, quebrado por seus próprios erros. Uma parte dela ainda lutava contra o desejo de perdoá-lo, de acreditar em suas palavras, mas outra parte, a parte que havia sido ferida por tantos anos, hesitava em ceder. «Por que agora?» perguntou finalmente sua voz trêmula. «Por que me diz isso agora, quando já está tudo destruído?» O homem levantou o olhar, seus olhos vermelhos pelo choro. «Porque não posso mais continuar vivendo com esse peso, Samantha. Não quero que meu silêncio continue te machucando. Você merece saber a verdade, toda a verdade, mesmo que seja tarde. Só quero que entenda que sempre te amei e que nunca foi minha intenção te fazer sofrer.» O homem respirou fundo antes de continuar, como se cada palavra que estava prestes a pronunciar lhe arrancasse um pedaço da alma. «Samantha», disse com voz trêmula, «há algo mais que você precisa saber. No dia em que sua mãe morreu, não foi apenas um acidente.» Samantha, que já estava à beira de um abismo emocional, sentiu um nó se formar na garganta. Suas mãos tremiam levemente enquanto aguardava o que seu pai diria a seguir. «O que você está dizendo, pai?» sussurrou, sua voz quase inaudível. «Sua mãe e eu tivemos uma discussão muito forte naquela manhã», confessou, seus olhos se perdendo no vazio enquanto revivia as lembranças. «Foi mais uma discussão entre tantas que tivemos, mas daquela vez foi diferente. As palavras que dissemos, estávamos ambos muito feridos, muito irritados, e no meio daquela tempestade emocional, ela teve um ataque cardíaco. Samantha sentiu que seu mundo desmoronava. «Pai, por que não me contou isso antes?» perguntou com um tom desesperado, sem saber se poderia suportar mais revelações. «Tentei ajudá-la, Samantha. Tentei salvá-la. Liguei para a emergência imediatamente, mas foi tarde demais.» A voz de seu pai se quebrou, e um soluço abafado escapou de seus lábios. «Não suportava a ideia de que você carregasse esse peso, que guardasse uma lembrança amarga dela. Quis que você lembrasse de sua mãe como a mulher que te amava, que sempre te protegeu, e não como alguém com quem tive tantas diferenças. Achei que era o melhor para você, mas agora vejo que te decepcionei.» As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Samantha, misturando-se com a dor e a confusão que sentia. «Não consigo acreditar. Todo esse tempo, pensei que era eu quem tinha culpa, que se eu tivesse feito algo diferente, as coisas teriam sido melhores», disse entre soluços. «Não, filha, não», respondeu seu pai, aproximando-se para segurar suas mãos. «Nada disso é culpa sua. Sempre te amamos, e o único desejo que ambos tínhamos era que você crescesse em um lar feliz. Mas às vezes, as coisas não saem como esperamos, e na nossa tentativa de te proteger, acabamos causando mais danos.» Samantha olhou nos olhos de seu pai, vendo neles uma dor profunda e sincera. Seu coração amoleceu, e o rancor que ela havia nutrido por tanto tempo começou a se dissolver. Sem dizer uma palavra, lançou-se nos braços de seu pai, abraçando-o com força, como se esse abraço pudesse curar todas as feridas do passado. «Pai, sinto muito. Lamento não ter te ouvido. Lamento ter te afastado. Nunca deveria ter te julgado sem saber a verdade.» O homem, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, a abraçou com a mesma intensidade. «Não importa, filha. O que importa é que estamos aqui agora, juntos, e não vou deixar que nada nem ninguém te tire seu filho. Vamos encontrá-lo, eu te prometo.» Com essa promessa selada entre eles, o pai de Samantha mobilizou todos os recursos à sua disposição. Nas semanas seguintes, ele se dedicou completamente à busca de seu neto, ativando uma rede de contatos que havia cultivado ao longo dos anos. Contratou os melhores investigadores, divulgou o desaparecimento nos jornais locais
e usou todos os meios possíveis para rastrear o paradeiro de David. Os dias passavam lentamente, cada um mais angustiante que o anterior. Samantha mal conseguia dormir, sua mente constantemente presa em um turbilhão de medo e desespero. Mas seu pai não desistiu. "Não se preocupe, Samantha", dizia ele sempre que ela vacilava. "Não vamos parar até encontrá-lo." Finalmente, após 2 meses de busca incansável, chegou a notícia que tanto esperavam. "Nós o encontramos", anunciou seu pai, entrando apressadamente no quarto de Samantha, onde ela estava sentada em silêncio, contemplando uma foto de David. "Onde ele está?", perguntou ela, levantando-se de um salto, seu coração acelerado pela mistura de esperança e temor. "Em uma cidade distante, a cerca de 5 horas daqui. David está com Luiz e sua nova parceira", disse com uma voz tensa. Samantha sentiu seu estômago se revirar ao ouvir aquelas palavras. "Quem é ela?" "Uma mulher que não pode ter filhos próprios", explicou seu pai, com amargura no tom. "Parece que tudo foi parte de um plano. Luiz a seduziu também, aproveitando-se de seu desespero por ter um filho. Ele a convenceu de que David seria dela." O impacto dessas palavras atingiu Samantha como uma rajada de vento gelado. Sua vida, seu amor, tinham sido usados como ferramentas para satisfazer os desejos de outra pessoa. Mas em vez de se quebrar, sentiu que uma nova força nascia dentro dela. "Não vou deixar que me tirem ele", declarou, sua voz firme e resoluta. "Vou recuperar meu filho, não importa o que eu tenha que fazer." Seu pai assentiu com determinação. "E eu estarei ao seu lado em cada passo. Vamos trazer David de volta, Samantha. Isso eu te prometo." Samantha, com o apoio incondicional de seu pai, não estava disposta a desistir na luta para recuperar seu filho David. O caminho para a justiça não seria fácil, mas a determinação que ambos sentiam era inabalável. Desde o primeiro momento, decidiram tomar medidas legais contra Luiz, apresentando provas contundentes de como ele havia manipulado e enganado Samantha para tirar-lhe o filho. O processo judicial foi longo e exaustivo. Luiz, consciente de que suas ações o colocavam em uma posição vulnerável, fez tudo o que pôde para evitar o confronto direto, utilizando táticas dilatórias e manipulando a situação a seu favor. No entanto, Samantha não se deixou intimidar. Cada obstáculo que Luiz tentava colocar em seu caminho apenas fortalecia sua resolução. Durante o julgamento, o advogado de Samantha apresentou uma argumentação sólida, baseando-se no testemunho da própria Samantha, bem como em evidências das mentiras e manipulações de Luiz. Os investigadores particulares que haviam trabalhado no caso forneceram provas cruciais que demonstravam como Luiz havia planejado meticulosamente separar Samantha de seu filho para cumprir os desejos de sua parceira. Finalmente chegou o dia em que o juiz devia tomar uma decisão. O tribunal estava cheio de tensão. Luiz, sentado do outro lado da sala, evitava olhar para Samantha, enquanto a mulher que o acompanhava parecia nervosa, consciente de que todo o seu plano estava desmoronando. Quando o juiz tomou a palavra, sua voz ecoou na sala. Após revisar cuidadosamente todas as provas apresentadas e ouvir os testemunhos de ambas as partes, este tribunal chegou a uma decisão. As ações de Luiz não apenas foram desonestas, mas também demonstraram um desprezo total pelo bem-estar do pequeno. À vista desses fatos, concedo a guarda total de David à sua mãe, Samantha, e ordeno que a criança seja devolvida a ela imediatamente. As palavras do juiz trouxeram alívio a Samantha, mas também lágrimas. Após meses de incerteza e angústia, ela finalmente havia vencido a batalha por seu filho. No entanto, sabia que a luta não havia terminado. Teria que trabalhar duro para que seu filho voltasse a ser o pequeno feliz e saudável que havia sido antes de tudo isso. Luiz, por sua vez, foi obrigado a cumprir a ordem judicial. Não tinha mais opções. A mulher que tinha sido sua cúmplice durante tantos anos
Observou impotente, enquanto seu plano se desmoronava diante de seus olhos, sem o filho que tanto havia desejado, e com a imagem de sua vida perfeita destruída, ficou completamente sozinha e afastada da sociedade que nunca a havia aceitado. Quando Samantha finalmente segurou David em seus braços novamente, sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seu pequeno filho, confuso e assustado por tudo o que havia acontecido, encontrou consolo no amor inabalável de sua mãe. "Tudo vai ficar bem, meu amor", sussurrou enquanto o abraçava com força. "Nunca mais deixarei que ninguém nos separe." Com a ajuda de seu pai, Samantha começou a reconstruir sua vida, focando em proporcionar a David a estabilidade e o amor que ele precisava para superar o trauma vivido. Embora o caminho para a recuperação fosse longo, sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O pesadelo havia terminado e, finalmente, podiam olhar para um futuro cheio de esperança e possibilidades. Essa experiência difícil ensinou a Samantha uma lição inestimável. As aparências podem ser enganosas. Muitas vezes, julgamos as pessoas com base no que vemos à primeira vista, sem considerar o que realmente guardam em seus corações. No caso de Samantha, seu pai, que ela sempre havia visto como um homem injusto que tratava mal sua mãe, revelou-se um homem carinhoso e protetor, que só queria o melhor para ela. Em contraste, Luiz, que à primeira vista parecia ser o homem ideal, escondia uma escuridão e segredos que Samantha nunca teria imaginado. Essa história nos lembra que a vida está cheia de situações que podem nos enganar. Por isso é importante ser cuidadoso e refletir sobre as pessoas ao nosso redor. Não devemos nos deixar levar apenas pelo que se apresenta na superfície, pois por trás de um sorriso brilhante ou de uma atitude gentil, podem se esconder verdades e motivos ocultos. Queridos amigos, através do nosso canal no YouTube, exploramos essas e outras temáticas. Junte-se à nossa comunidade, onde compartilhamos histórias reais e reflexões que nos ajudam a entender melhor as complexidades das relações humanas. Juntos, podemos aprender a não julgar rapidamente, a cultivar a empatia e a construir conexões mais profundas em nossas vidas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e convide seus entes queridos para que, juntos, possamos descobrir as camadas mais profundas das pessoas e as valiosas lições que se escondem por trás das aparências.